Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Podem tomar assentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É uma alegria estar aqui, também é uma responsabilidade, né? E quando Deus colocou no coração, né, da liderança da juventude para fazer esse trabalho com os jovens, né? O pastor, ele deu total apoio. E a intenção principal dele é estimular eles a desenvolverem dentro da casa do Senhor. Porque hoje eles são os nossos jovens, são os nossos adolescentes, mas amanhã eles serão os nossos pastores, os nossos dirigentes, né? Então, que a nossa intenção é que eles possam desenvolver e crescer a cada dia mais e mais na casa do Senhor. E nós servimos a um Deus que é tão grande, tão maravilhoso, que a gente sabe que Ele não faz nada sem um objetivo. Em toda a história, né, da humanidade e ao longo da Bíblia, cada história que a gente encontra, que o Senhor ele age na vida de uma pessoa, esse agir do Senhor nunca é um agir em vão. Ele sempre tem um motivo, ele nunca encontra uma pessoa, ele nunca é pego de surpresa, né? E quando ele encontra as pessoas, ele nunca faz algo sem nenhum objetivo, sem um sentido. O Senhor ele tem um propósito específico para cada pessoa, como Ele também tem um propósito para nós, enquanto povo de Deus. E eu gostaria de convidar a igreja para que vocês abrissem as Bíblias no Evangelho de João, versículo 21, a partir do verso 15. João 21, a partir do verso 15. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Disse-lhe Jesus: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava. Vinha seguindo, e era o mesmo que na ceia havia reclinado sobre o seu peito.
sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou: Senhor, e quanto a este? E Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. A gente tem, né, a plenitude dos tempos, né, o tempo perfeito de Cristo, do Senhor, quando ele envia Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele é encarnado e ele nasce. E a partir de então, a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, ele vem movendo e tocando pessoas. Quando ele nasceu, foi necessário que um casal estivesse pronto para isso, José e Maria. E assim foi. Quando ele nasceu, o Senhor usou, né, duas pessoas encontraram o Senhor Jesus quando ainda era pequeno no templo e falaram assim: agora eu posso ir em paz, porque o Senhor cumpriu a promessa, eu já vi a redenção de Israel. E aí o Senhor Jesus Cristo ele vem crescendo, né? E aí a gente tem um hiato, um espaço de tempo, né, da adolescência dele, de quando a gente tem a história, a narrativa de que ele é encontrado pelos seus pais no templo em Jerusalém. E aí quando ele começa a pregar nas regiões da Galileia. E quando o Senhor Jesus Cristo ele começa a pregar, ele começa a olhar para cada pessoa e ele faz um convite: siga-me. Então um dia, Pedro, né, cansado de pescar à noite, ele encontra com o Senhor na praia e o Senhor pede o barco dele emprestado. E a gente vai ver lá em Lucas 5 que o Senhor, ele prega, ele usa o barco de Pedro. E aí ele fala para Pedro: Pedro, agora volta e lança a rede. E aí Pedro ele fala o seguinte: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu já fiz a minha parte e eu não consegui nada. Mas segundo a sua palavra, eu vou voltar e eu vou lançar a rede. Então, no primeiro encontro de Pedro, a gente percebe que ele era uma pessoa que não tinha muita dificuldade em expressar o que ele pensava. Ele falava o que vinha na mente dele. E só que eu vejo aqui uma primeira lição na vida dele: a disposição em obedecer à ordem do Senhor. Porque enquanto ele estava ouvindo o Senhor no barco pregar a sua palavra, falar às pessoas, ele pôde perceber que aquela pessoa que falava não falava como as outras, que ele tinha autoridade no que ele falava. Então ele disse: Senhor, eu já fiz. E talvez a gente se encontre em alguma situação da nossa vida em que a gente fala assim: eu não aguento mais. Por que eu vou tentar mais uma vez? Mas o Senhor dá uma ordem: vai e lança a rede. Qual que é o resultado da obediência na vida do cristão? Qual que é o resultado da obediência na vida de um jovem que serve ao Senhor? A vida. A obediência ao Senhor nunca vai nos colocar num caminho de oposição ao que a palavra dele diz. Seguir o caminho do Senhor nunca vai nos levar para um lugar que o Senhor não queira que nós vamos. Por quê? Porque o Senhor, ele sabe o que faz. Quando ele chamou a cada um de nós, ele chamou com um objetivo e com um propósito. Então a gente vê que o Senhor ele vem chamando, né? Então ele olha para Filipe e fala assim: vem e segue-me. Ele passa, né, ali na colhedoria de impostos, onde Levi, Mateus estava sentado colhendo impostos, olha para ele e fala assim: ele sabe o que faz. Quando ele chamou a cada um de nós, ele chamou com um objetivo e com um propósito. Então a gente vê que o Senhor ele vem chamando, né? Então ele olha para Filipe e fala assim: vem e segue-me. Ele passa, né, ali na colhedoria de impostos, onde Levi, Mateus estava sentado colhendo impostos, olha para ele e fala assim: siga-me. E esses homens, eles abriram mão de tudo para seguir Jesus. E não só eles, mas também muitas mulheres e outras pessoas faziam parte desses discípulos que seguiam ao Senhor. E aí é interessante que lá em Mateus, capítulo 16, Jesus Cristo ele está ali nas regiões de Cesareia de Filipe. E lá ele pergunta aos discípulos, né, já com os 12, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí as pessoas dizem, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros Elias, outros João Batista ou algum dos profetas.
E aí o Senhor pergunta: e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? E aí Pedro, mais uma vez, ele toma a frente e ele diz: o Senhor é o Santo de Deus. O Senhor é o escolhido. O Senhor é o Messias. E aí Jesus vai dizer para ele: Pedro, essa revelação que você recebeu não porque você é esperto, não porque você é inteligente, mas porque o Pai revelou isso a você. E aí a gente percebe que Pedro ele começa a caminhar com Jesus. E aí ele começa a testificar dos milagres que ele fez. Pedro ele começa a enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida das pessoas. Então ele viu pessoas ressuscitarem, ele viu pessoas doentes serem curadas, ele viu Jesus Cristo operar grandes maravilhas, multiplicando pães e peixes para alimentar a multidão faminta. E aí tem um dia, né, que Jesus Cristo ele está ensinando a multidão. E aí ele fala para Pedro, ele fala para os discípulos: eu quero que vocês entrem no barco e que vocês atravessem. Percebe que a caminhada com o Senhor Jesus Cristo é cheia de ordens, é cheia de instruções, é cheia de mandamentos. O Senhor Jesus Cristo ele vai nos ensinar que qual é a maneira que nós demonstramos que nós o amamos, se nós o seguirmos e obedecermos os seus mandamentos. Não existe outra maneira de demonstrar a Deus, de demonstrar amor a Deus, que não seja através dessa obediência. Eu posso subir aqui e falar: eu amo o Senhor Jesus Cristo. Mas se a minha vida ela não condiz com o que eu estou falando, está sendo em vão. E aí, a maior pessoa que está sendo enganada sou eu mesma. Por quê? Porque quando nós estamos no caminho oposto àquilo que o Senhor tem para a gente, nós estamos caminhando em direção à perdição. E aí o Senhor, Ele sempre colocou diante do seu povo essa opção de escolha. Ele disse para o povo de Israel: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O que vocês vão escolher? Às vezes, o Senhor ele vai nos pedir coisas. Às vezes, o Senhor ele vai dar direção. E a gente pode não entender o que o Senhor está pedindo. Mas, às vezes, a gente precisa somente obedecer. E acreditar que o Deus poderoso, Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. A gente não precisa saber todos os detalhes. E o que acontece? Por que a gente tem essa ânsia? Porque a gente vive num mundo em que as coisas acontecem muito rápido. Se eu tenho fome, eu já não preparo mais nem um miojo que leva 5 minutos. Eu peço um iFood. Se eu preciso, sair de casa, eu já não conto nem quando que o ônibus vai passar para eu me preparar para sair de casa. Eu chamo o Uber. Se eu quero saber como que está a vida de fulano, eu não paro para sentar na mesa e tomar um cafezinho com ele. Eu abro o Instagram. Uma coisa muito interessante que acontece no meio dos jovens é que quando o jovem está chateado, a primeira coisa que ele faz é arrancar a foto do perfil do WhatsApp. Aí a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo na vida dele. Por quê? Porque a gente começa a demonstrar o que a gente sente através da tela de um celular. Por quê? Porque parece que fica mais corajoso. E a gente tende a achar que com Deus as coisas também são rápidas e funcionam no ritmo que a gente quer. Poxa, Senhor, olha, eu já fiz isso, eu fiz desse jeito, então agora o Senhor faz isso. Não. O Senhor, Ele não segue ordens. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Como que Ele vai obedecer a um filho? Como que um pai obedece a um filho, se o pai sabe o que é melhor para ele? Então, nessa pressa do nosso dia a dia, a gente acaba achando que as respostas de Deus precisam vir no tempo que a gente quer. A gente tende a achar que aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida vai ser do jeito que a gente está imaginando. E aí, se isso não acontece, a gente fica triste. E aí a gente fica triste, a gente emburra e para. Porque aí eu não vou fazer mais nada para o Senhor. Porque eu estou triste, eu estou magoado.
Mas, na verdade, quando Jesus Cristo precisou abrir os braços na cruz do Calvário, ele não se preocupou em ser ofendido, em ser maltratado. Pelo contrário, ele aceitou de bom grado receber toda a condenação que era minha, que era sua. Porque lá da cruz ele olhou e viu o fruto do seu penoso trabalho. E a gente precisa ter consciência de que este Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. E como Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer. Mas Ele não vai fazer se nós estivermos de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí Ele tem uma ordem para a gente: siga-me. Senhor, mas está difícil, siga-me. Senhor, mas está doendo, siga-me. Senhor, mas não deu certo o ensaio hoje, siga-me. Senhor, mas a gente não está conseguindo tocar do jeito que... Siga-me. Senhor, mas siga-me. Quanto a você, siga-me. Siga-me. A gente também tende a achar que nós somos aquilo que nós sentimos. E aí por isso que a gente vê muita gente perdida. Muitas pessoas que diante de um diagnóstico já perdem a própria identidade. Já não é mais a Ana, já não é mais a Maria, mas ela é aquilo que é a doença que ela tem. Nós não somos movidos pelo que nós sentimos, nós somos movidos pela vontade do Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se nós acharmos que só porque nós estamos passando por uma dificuldade, que o nosso Deus perdeu a força. Porque a gente está passando por uma situação difícil e que agora nada mais faz sentido na nossa vida. O que nós estamos dizendo do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E quando Ele colocou os discípulos naquele barco e falou assim, vão para o outro lado, Ele tinha um objetivo. E aí, os discípulos, eles começam a atravessar e no meio do caminho, as ondas começam a açoitar o barco. E aí, no meio dos relâmpagos, o que eles veem? Alguém andando por sobre as águas. E qual que é a primeira coisa que eles pensam? É fantasma. É fantasma. E aí eu acho interessante, porque eu fico imaginando, a gente tem uma imagem, certo? A gente tem uma imagem de como uma mulher deve ser, a gente tem uma imagem de como um homem deve ser. E aí eu fico pensando, por quê? Porque o homem, ele representa o quê? Ele representa força, ele representa coragem, proteção. E aí, nessa noite, nessa onda, nesse mar revolto, a gente vê 12 homens gritando. É fantasma. E aí, Jesus Cristo fala assim, calma, calma, não fiquem apavorados, sou eu. E aí, mais uma vez, vem Pedro. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E aí, o que Jesus Cristo diz para ele? Vem. E aí, Pedro... O mesmo Pedro que lançou a rede porque o Senhor mandou, o mesmo Pedro que lá na frente vai falar assim, eu sei que o Senhor é o Cristo, por revelação de Deus, esse Pedro, ele vai, e ele caminha pela palavra do Senhor. E aí acontece uma coisa nessa situação, nesse episódio que a Bíblia nos conta, que acontece nas nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por um momento de tormenta. E aí o Senhor Jesus Cristo, Ele aparece. E Ele fala, vem na minha direção. Vem comigo. E aí a gente vai. Só que aí a gente faz uma coisa que é prejudicial para a vida do cristão. A mesma coisa que Pedro fez. A gente começa a reparar na dificuldade. A gente começa a reparar na força do vento. A gente começa a reparar nas alturas das ondas. E aí o que acontece? A gente afunda. E aí, quando a gente afunda, a gente não vai para o joelho. Quando a gente afunda, a gente não vai ler a Bíblia. Quando a gente afunda, a gente se deixa levar por aquilo que a gente está sentindo. Só que aí Pedro, ele ensina uma outra lição para a gente.
Na hora que ele se vê afundando no mar, o que ele fala? Senhor, socorre-me. E aí Jesus estende a mão para ele e fala assim, homem de pequena fé. E a gente lembra muito facilmente de que Pedro afundou, porque tirou os olhos de Jesus. Mas a gente esquece de contar que da mesma forma que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a circunstância, ele sabia a quem clamar. Ele sabia a quem pedir socorro. E aí a gente tem que pedir socorro, não é para o Google. A gente tem que pedir socorro, não é para os stories do Instagram. A gente tem que pedir socorro, não é, para as enquetes que a gente vê nesse mundo virtual. A gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai. E apresentar as nossas dificuldades. Porque Ele está ali para nos ouvir. E aí Pedro, Jesus retira ele, né? E vai caminhando com ele por sobre as águas. Qual é a dificuldade que você enfrenta hoje? Qual é o seu medo? A sua dificuldade é grande o bastante para te afastar de Deus? Qual é a sua dificuldade? O seu Deus, ele é grande o suficiente para dar a resposta a ela, como a gente ouviu na pregação de ontem, que o rei, ele sabia, ele foi diante do Senhor no templo e falou, olha Deus, estão falando isso do Senhor. Nós temos essa mesma convicção de que o nosso Deus, ele é grande o suficiente para dar resposta e dar solução aos nossos problemas, ou nós estamos olhando para os nossos problemas e falando assim, talvez seja difícil mesmo resolver você. Aonde nós estamos depositando a nossa fé? O que nós estamos feito da vida eterna que nos foi dada? E aí é interessante que Pedro, ele vai andando com Jesus para o barco. E na hora que ele entra no barco, a tempestade acalma. Às vezes Jesus vai fazer a gente andar no meio da tempestade. E às vezes a gente não vai entender nada. Às vezes a gente não vai entender o motivo da luta, o motivo da prova. Mas a gente precisa ter uma única certeza, que o nosso Deus permanece ao nosso lado. E aí Pedro, ele vem caminhando com Jesus, ele vem aprendendo. Mas aí chega o dia em que Jesus Cristo, ele prepara uma ceia. E aí Senhor Jesus Cristo, ele amarra um lençol na cintura, começa a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro de novo. Ah, Senhor, o que o Senhor está fazendo? O Senhor não vai lavar meu pé, não. Onde se viu um negócio desse? E aí Jesus Cristo fala assim, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Ele, não, Deus, então o pé, a cabeça, a mão. Ele não tinha um meio termo, né? Ele era sempre exagerado. E aí Jesus Cristo fala assim para ele, não, Pedro, você já está limpo. Eu só preciso lavar os seus pés. E ele traz uma lição. O que eu estou fazendo agora, você não está entendendo, mas você vai entender depois. A sua situação, a situação que a gente quer a resposta, o resultado imediato, a gente não vai entender no momento que a gente quer. Mas quando o Senhor quiser. E aí isso é difícil, por quê? Porque a gente ouve na nossa sociedade, a gente ouve ali fora que nós podemos fazer todas as coisas. As mulheres ouvem isso direto. Você pode tudo, faça tudo o que você quiser. E eu sempre digo, tudo é muita coisa. Eu não preciso fazer tudo. Eu preciso fazer aquilo que me foi dado bem feito. O resto, gente, é o resto. E aí Jesus Cristo, ele vai para o Getsemane com os discípulos dele. E aí, só que antes dessa saída, ele fala, gente, hoje vai ser o dia que eu vou ser entregue. E eu vou morrer. E aí Pedro fala, não, Senhor. Eu morro pelo Senhor. E aí Jesus fala assim, Pedro. Ah, Pedro, se você soubesse. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele, de jeito nenhum, Senhor. Nunca que eu te negaria. Por quê? Conscientemente, como que a gente nega o Senhor Jesus?
Como que a gente vira e fala assim, Senhor, eu não conheço Jesus? Mas de quantas maneiras diferentes nós podemos negar a Jesus hoje em dia? No nosso trabalho, quando nós aceitamos fazer algo que não é correto, tendo um tipo de relacionamento que não agrada ao Senhor, com uma mensagem que é inadequada. Quais são as formas que nós traímos Jesus? E o pior é que às vezes a gente diz que estamos perto dele com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele. Não é isso que o Senhor tem para a gente. O Senhor não nos chamou para viver uma historinha. O Senhor não nos chamou para viver uma brincadeirinha e fingir que somos cristãos. Ele nos chamou para termos a vida eterna nele. A vida eterna não é qualquer coisa. É a vida eterna, a vida que só ele pode oferecer. E aí, Jesus Cristo ele vai para o Getsêmani. E quando ele chega lá, ele traz 3 discípulos perto dele. E aí ele fala assim, eu quero que vocês fiquem aqui e eu vou orar mais adiante. Por quê? Porque Jesus estava angustiado. E como que Jesus resolvia cada problema humano que ele tinha? Orando, falando com o Pai. E aí Jesus Cristo ele vai e vê que eles estão dormindo. E a gente vai ver que eles dormiam de tristeza. Por quê? Eles sabiam que Jesus Cristo estava para ser entregue. E aí Judas chega com as pessoas para levarem o Senhor Jesus Cristo. E aí os discípulos fogem. E por que os discípulos fogem? Porque não amavam o Senhor? Eles amavam. Mas até nisso a profecia estava se cumprindo. Tudo o que aconteceu na vida de Jesus Cristo, tudo, ele cumpriu o que havia sido dito da parte a respeito dele, o que havia sido profetizado. Por isso que eu digo, nós não vivemos daquilo que nós sentimos, nós vivemos pelo aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito, por aquilo que a palavra dele nos ensina. Porque se nós formos levados pelo que nós sentimos, nós vamos ser muito facilmente enganados. E aí Pedro, junto com João, depois que eles levam Jesus preso, eles vão ali para o pátio onde estava acontecendo tudo. E aí uma criada fala assim, você estava lá. E aí Pedro, não estava. Não conheço Jesus, não. E aí ele se afasta. E aí depois chega uma outra pessoa e fala assim, você cortou a orelha do servo do... Não, eu não conheço Jesus. E aí mais uma vez, nossa, mas até o seu jeito de falar, não, eu não conheço Jesus. Pedro ele nega Jesus 3 vezes. E aí quando ele faz isso, o galo canta. E aí ele se recorda da palavra do Senhor. E ele chora amargamente. Só que esse choro de Pedro o conduziu ao arrependimento. E o arrependimento, ele nos leva ao perdão. Então, se a gente se sente culpado, mas essa culpa, ela não nos leva ao arrependimento, algo está errado. Porque João vai dizer para a gente que nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. E ele orienta, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado. Por quê? Porque o caminho do pecado, ele conduz à morte. Mas como nós temos Jesus, nós temos que caminhar em direção ao arrependimento, confessando e deixando, e pedindo perdão ao Deus e alcançando a graça, que é um favor que a gente não merece, mas encontrando isso no Senhor. E aí, a gente tem todo o relato da crucificação. Os discípulos se escondem. E aí Jesus ressuscita. E aí aqui no capítulo 21 de João, onde eu li com os irmãos, a gente vê que Jesus encontra Pedro. O Pedro que lançou a rede. O Pedro que andou sobre as águas.
O Pedro que falou, tu és o Cristo. O Pedro que viu ele multiplicar pão e peixe. O Pedro que viu ele ressuscitar Lázaro. O Pedro que viu ele curar pessoas doentes. E aí o Senhor, ele prepara uma refeição para Pedro e para os apóstolos que estavam com eles. E é que é interessante que a gente percebe que o Senhor, ele dá a chance de Pedro falar novamente, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. O Senhor, ele sempre vai nos dar a oportunidade de caminhar em direção a Ele, ao arrependimento. O Senhor, ele sempre vai nos dar a chance de nos consertarmos diante dEle. Só que o que me chamou a atenção nessa palavra, e é algo que vem falando ao meu coração há tempos, é o que o Senhor diz a Pedro. Quanto a você, siga-me. Porque o Senhor disse, Pedro, hoje você vai para onde você quer. Você faz tudo o que você tem vontade de fazer. Só que quando vai chegar um momento em que você for morrer, que outras pessoas te conduzirão. E aí é interessante que Pedro, na curiosidade dele, olha para João e fala assim, esse daqui, como que vai ser? A gente tem a mesma tendência de falar, e o meu irmão? Olha só, o que vai ser dele? E aí Jesus repreende Pedro mais uma vez e fala assim, Pedro, se eu quero que esse fique e que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Eu estou falando com você e com você eu quero que você me siga. E é isso que o Senhor está dizendo para cada um de nós essa noite. Quanto a você, eu quero que você me siga. Você já conhece os milagres. Você já conhece Jesus. Você já conhece o seu Senhor. Você sabe que Ele é poderoso. Quanto a você, siga. Siga, independente da dor, independente da dificuldade, independente da situação que esteja afligindo o seu coração. Jesus Cristo sempre vai ser a resposta e a solução para cada um dos nossos problemas. Jesus Cristo, Ele sempre será tudo o que nós precisamos. Ele sempre vai nos satisfazer. E aqui, já encerrando, o Senhor, Ele trabalha com Pedro por quê? Porque Deus tinha um objetivo na vida dele. A gente vê lá em Atos que Pedro se levanta como líder da igreja. Após receber o batismo no Espírito Santo, as pessoas começam a olhar e falar assim, o que é isso que eu estou ouvindo? Como que eu ouço das maravilhas de Deus na língua que eu tenho nascido? E aí alguns zombadores se levantam e falam assim, estão todos cheios, estão bêbados de mosto. E aí Pedro se levanta. Só que aí agora se levanta o Pedro que foi curado. O Pedro que foi redimido e resgatado pelo Senhor. O Pedro que falou, Senhor, eu entendi. Eu te amo, Senhor. E eu vou cuidar do seu povo, eu vou apacentar as suas ovelhas. E aí esse Pedro se levanta e fala para as pessoas que estavam ali, não, aqui não tem ninguém bêbado, aqui está se cumprindo a profecia de Joel, porque o Senhor havia dito que os nossos jovens profetizariam, teriam sonhos, os nossos velhos teriam visões. Então o que vocês estão vendo aqui é cumprimento de promessas. Mas por que as promessas se cumpriram na vida de Pedro? Porque ele escolheu permanecer, porque ele escolheu obedecer. E todos os dias o Senhor nos dá a mesma oportunidade. Mas às vezes nós os negamos, porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente espera. E eu tenho uma coisa para dizer, não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito do Senhor. Só que o Senhor vai dar força para você caminhar. Só que o Senhor vai dar força para você fazer a vontade dEle. Só que o Senhor vai te dar coragem. E aí a coragem que você vai ter não é porque você é bom o suficiente, mas é porque o Espírito Santo te capacita para fazer aquilo que o Senhor tem para você. O Espírito Santo, ele age livremente no nosso meio. Para quê?
para que o nome do Senhor seja glorificado. E Ele vai colocando cada pessoa na posição que Ele quer. Então, se hoje você está no círculo de oração, se você está na juventude, se você está na orquestra, no coral, no presbitério, saiba que o Senhor te colocou aí para uma obra com um objetivo. E a única coisa que o Senhor tem para nos dizer essa noite é: quanto a você, siga-me. 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 Tenha coragem de abrir mão de você. Tenha coragem de sacrificar a sua carne, as suas vontades, os seus prazeres. Porque o que você vai encontrar em Jesus Cristo, eu te garanto, você não vai encontrar em lugar nenhum. Então eu peço que vocês fiquem com esta palavra e estejam sempre atentos à voz do Senhor e àquilo que o Espírito Santo tem para falar nos seus corações. E lembre-se que, independente da situação, o que o Senhor tem para a gente é: siga-me até o fim. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos brincar de imaginar. Vocês sabem o que é imaginação? Hoje vamos imaginar que as coisas podem conversar entre si. Ou melhor, que os livros conversam entre si. E em certo dia, 5 livros pularam da estante e se encontraram em cima de uma mesa no centro da biblioteca. Então elas resolvem se desabafar. Bíblia triste. Sou a Bíblia esquecida, vivo triste no meu lar. Meus anos vão para a igreja e esquecem de me levar. Bíblia rasgada. Dentro de mim está escrito que sou como uma espada, mas meus donos me usam para nos filhos dar pancadas. Bíblia suja. Meus donos me deixam na mesa aberta no Salmo 91. Vivo cheia que poeira, que sempre espirra um atim. Bíblia esquecida. Sou a Bíblia mais famosa. Sei que de mim agora vão se lembrar. Da Bíblia esquecida após o culto terminar. Bíblia feliz. Sou a Bíblia feliz. Sirvo sempre que sou desejada. Meus donos me carregam com orgulho. Dos crentes sou espada. Então, qual é a sua Bíblia?